é uma casa muito boa. Então, vamos juntos invocar aqui a proteção da espiritualidade da casa, pedir que Jesus e a sua falante estejam conosco nessa tarde, casa cheia, para que possamos refletir e nos alimentar um pouco desse Evangelho de luz que nos foi trazido por Jesus Cristo, o Verbo divino, aquele que realmente encarnou o amor, aquele que veio até nós e disse: fora da caridade, fora da humildade, não há salvação. Caridade, segundo o livro dos Espíritos, no sentido de benevolência, indulgência e perdão. O BIP. BIP difícil de cumprir, muito difícil, principalmente para nós que somos naturalmente imperfeitos e muito atrapalhados. Mas, sobre caridade eu falei aqui na casa semana passada. Alguns aqui estavam. E vamos voltar ao tema, que é um tema maravilhoso. É o tema que nos leva a todos a vir nesta casa buscar o amparo divino, o amparo da espiritualidade, o amparo do amor. E amor e caridade, segundo Paulo, se confundem. Porque o que é amor senão benevolência, indulgência, perdão, docilidade, humildade? Humildade, pobre em espírito. Aqueles que necessitam de espiritualidade. Todos nós, casa cheia hoje. Estamos aqui porque queremos ser alimentados por esse Evangelho de Deus. Bem, como eu falava, caridade foi abordada na semana passada e será abordada por mim nos próximos dias ainda dentro dessa casa. Mas hoje vamos falar daquilo que Jesus nos falava em praticamente todas as suas parábolas. O que Jesus nos fala em suas parábolas? O reino de meu Pai é comparável a uma figueira, o reino de meu Pai é comparável ao semeador que saiu a semear, o reino de meu Pai é comparável a um banquete. Mas lá no capítulo 2 do Evangelho, capítulo 1 do Evangelho, Jesus diz: eu não vim destruir a lei, quer dizer, ele veio. Aí no capítulo 2 ele nos diz: meu reino não é deste mundo. Sim, ele já nos diz. Jesus um dia habitou o mundo de provas e expiações. Agora ele retornou, porque há 4 bilhões e meio, segundo o Espiritismo, sabemos que ele é o governador do ar. Ele recebeu a terra como uma bola de fogo. Ele já é um Cristo. O Espírito mais elevado, os Espíritos que dirigem planetas, que nós estamos falados, um dia chegar lá. Mas por enquanto, vamos lá. Meu reino não é deste mundo. Capítulo 2. Pilatos pergunta a Jesus: és o rei dos judeus? Ele responde: meu reino não é deste mundo. Meu reino ainda não é aqui. O que significa isso? Coloquei eu. Jesus é rei? Aqui, no céu. Sabemos através do estudo das obras básicas, Pentateuco de Kardec, que o próprio Jesus, quando indagado pelos apóstolos que diziam: grande mestre, mais sábio, e ele diz aos apóstolos: por que me chamas de bom? Por que me chamas de sábio? Bom mesmo é meu Pai que está no céu. O único título que ele admitiu entre nós foi o de mestre. Mestre no sentido de professor, que veio nos ensinar, que veio mesmo. Então ele admitia: assim, mestre eu sou, mas bom, perfeito, só o Pai que está no céu. Vocês entendem essa mensagem de Jesus?
quando ele diz bom, perfeito, sou o Pai que está no céu. Aí, a certa altura, os apóstolos começam a se dividir também, e numa outra discussão, começam a indagar, mas afinal, como nós devemos agir? Está certo? E aí Jesus vem e diz, sejam humildes, vocês vieram para servir. Sim, mestre, mas o que devemos alcançar? E aí Jesus diz, sede perfeitos como teu Pai que está no céu. Eu não sei quanto a vocês, mas eu sempre ficava na dúvida. Primeiro ele diz, perfeito só o Pai, não me chame de perfeito. Eu sou humilde, eu sou pobre em espírito, eu ainda almejo a perfeição. E está certo. Jesus tem uma perfeição relativa, ele é um Espírito Cristo, mas a perfeição absoluta está em Deus. Mas ele diz aos apóstolos, sede perfeitos como o vosso Pai que está no céu. Aí eu digo, poxa, mas primeiro ele me diz que eu não alcanço a perfeição só está em Deus. Agora ele me diz que é para mim ser perfeito como o meu Pai que está no céu. Mas vejam que todas as expressões, todas as palavras de Jesus não são irrisórias. Ele as usa de uma maneira perfeita para que nós possamos entender a sua mensagem, entender o seu evangelho. Então, ele não diz aos apóstolos, sede perfeito como meu Pai, ou sede perfeito como eu, ou sede perfeito como nosso Pai. Ele diz, sede perfeito como o vosso Pai, como o teu Pai. O que ele quer dizer com isso? A perfeição que você tem de Deus, a perfeição que você alcançou de Deus, até agora. O que ele está nos dizendo é para não retroagirmos naquilo que nós já temos sob os conhecimentos da verdade. É óbvio, ele veio aqui nos trazer a mensagem de amor. E esse amor que nós adquirimos dele, que nós vamos ver aqui nas minhas reflexões, do qual a gente foge muitas vezes e a toda hora, é desse amor que ele nos pede, não fuja mais, continua, sede perfeito como vosso Pai, como você tem Deus na tua cabeça, continua. Você não vem à casa espírita para sair da casa espírita e ser um tirano no lar. Você vem à casa espírita para sair daqui e ser mais calmo lá, você mais contido. Às vezes as pessoas me dizem, como tu anda mais calmo? Eu estou procurando ser perfeito como meu Pai é perfeito. Porque eu entendo de Deus, eu não sou mais calmo, eu estou mais contido. E sim, Jesus nos diz que fora do silêncio, fora da caridade, fora da humildade, fora da prece, não há salvação. Então, esta é a perfeição que eles pedem. E ele diz a Pilatos, não, meu reino ainda não é aqui. Por que o reino ainda não é aqui? Porque a terra ainda, e principalmente naquela época, era um mundo de provas e expiações. Estamos recém tentando ir para um mundo regenerado. E que bom, como é bom andar, caminhar no mundo regenerado, que a gente chega numa casa espírita e está repleta. Eu sei porque caminho na Serra Espírita já há uns 40 anos. E cansei de fazer palestras, que eu já faço há mais de 20 anos, em casas com meia dúzia de pessoas. É gostoso sentir essa energia, não só dos encarnados, como dos desencarnados que aqui estão. Então é óbvio, ele diz a Pilatos, meu reino não é aqui. E aí Pilatos se sente à vontade, diz, esse pobre homem, eu vou lavar minhas mãos, o que querem fazer com ele? Jesus não mediu esforços para curar leprosos, para levantar caídos. Ele foi subhumano
no momento em que o Pedro vai lá e com uma espada corta a orelha de um soldado. Ele junta aquela orelha e de forma surreal ele a coloca no lugar. Jesus sabia lidar com a matéria e com as moléculas de uma maneira sobrenatural, sem dúvida nenhuma. Ele era o Espírito Cristo. Agora, quando era para socorrer o humano, que foi lido aqui pelo De Luca, nunca mais se sinta só, porque Jesus te ama, nunca mais se sinta desamado, porque Jesus está a teu lado. Sempre que foi para curar, sempre que foi para ajudar, sempre que foi para servir, ele foi super-humano. Agora, em relação a ele, o que ele fez? Se deixou ser vilipendiado, traído, acusado. Ou vocês acham que aquele super-humano que curou leprosos, que levantou Lázaro do túmulo depois do terceiro dia, que colocou a orelha do soldado, que fez o cego Bartimeu ver, enxergar, será que uma cruzinha de madeira ia segurar ele? Aquele super-homem? Ele se deixou crucificar. Por quê? Porque Jesus se deixou crucificar. Porque uma ocasião, há muitos séculos e há milênios atrás, num jardim, que há quem diga que é uma metáfora, mas enfim, sabe-se lá, primeiro homem da terra, um ser vivente, segundo Paulo, quando fala na alegoria de Adão e Eva. E esse ser estava lá num jardim com tudo o que poderia ter, mas havia uma observação apenas de Deus: você não vai comer daquele fruto, um fruto específico. E esse ser disse: não, eu vou fazer da minha maneira. Deus fica lá cuidando das coisas dele, eu vou cuidar das minhas. E outros dizem que o fruto que ele comeu, porque ele também queria se equivaler a Deus. Agora vejam que milênios depois, e para nós há 2024 anos, no mesmo jardim, dessa vez de Getsamani, nunca sei o nome direito, então eu chamo das Oliveiras, que é o mesmo nome. Estava lá também um ser superior, um Cristo, que poderia ter dominado a terra, que poderia ter sido um grande guerreiro, como muitos esperavam. Mas o que ele fez? Ao contrário de Adão, Senhor, eu agora vejo o meu cálice, um cálice de sangue, mas que seja feita não a minha, mas a tua vontade. Essa é a diferença de um ser vivente, um Adão, que vive reencarnando e desencarnando, e de um ser vivenciado, que veio até a Terra quando não precisava mais. Está totalmente desmaterializado ao lado de Deus. Mas vamos lá para o nosso capítulo 2. Quando Jesus fala que meu reino não é aqui, ele se dirige à vida futura. O que é a vida futura? Toda a doutrina espírita, né? As múltiplos mundos, múltiplas existências e múltiplas reencarnações, como meta da humanidade. Porque nos perguntam às vezes: quem tu és? Perguntar a essa senhora: quem tu és? Ela provavelmente vai me dar a biografia dela. Eu sou a fulana de tal, professora, exerci o magistério, tenho 2 filhos. Ela é isso. Ela é isso. Ela é uma professora, ela é a fulana de tal, ou essa é a encarnação atual dela? Será que não estaria mais correto se eu perguntasse a ela quem tu és, que ela me dissesse: eu sou uma multidão? Ou meu nome é multidão, porque ela tem várias e várias encarnações, como pessoa, como homem, como mulher,
espírito. Então Jesus, quando diz meu reino não é deste mundo, ele se refere à vida futura, que é o eixo de todo o ensino de Jesus e da doutrina espírita. De onde vem, para onde vai o homem, o sentimento instintivo da vida futura. Já dissemos, antes da encarnação, o espírito conhece essas coisas. A alma guarda uma vaga lembrança, mas o espírito sabe que ele é imortal. Então, quando nós chegamos aqui, nós temos, em todos os tempos, o homem se preocupa com o futuro do além-túmulo. O homem persona, que é muito natural. Qualquer que seja a importância da vida presente, a existência atual, Kardec coloca, ele não pode deixar de considerar o quanto é curto e, sobretudo, precário, pois pode ser interrompida a qualquer instante. No sair da casa aqui, a gente pode dizer, não sei de nada, e nem vejo nada, por favor. Se aconteceu alguma coisa, é coincidência. Mas ao sair da casa, qualquer um de nós pode dizer, não. E aí Kardec termina dizendo que a vida pode ser interrompida a qualquer instante e que sabe que todos nós temos apenas uma vida. E essa aqui é apenas uma existência, que é apenas um segundo na nossa vida. Em primeiro lugar, se não houver vida futura, que importa ser bom ou mal? Isso Paulo já nos dizia. Jamais responderei pelos meus desatinos. Essa casa não estaria cheia se nós acreditássemos que não há outra existência além dessa pequenininha que nós estamos hoje. Emmanuel, no livro Como Nós, traz uma referência a Paulo a esse respeito. Se não existe vida futura, nós não deveríamos estar aqui na beira da praia enchendo a cara. É isso que Paulo diz. Paulo de Tarso. Nada importa, não vamos ser condenados ou absolvidos, não vamos morrer. Sem vida futura, tudo acaba. E esse sentimento que eu sinto, cada vez que eu perdoo, que eu sou bom, que eu me torno melhor, que ao invés de eu brigar, de eu responder, eu me sinto melhor. Poxa, será que isso aí não vale nada? Eu não estou essa minha evolução? É só para essa existênciazinha? É só para os meus bordadinhos lá de casa? É só para... Não vai? Os nossos estudos, a nossa alimentação desse maravilhoso evangelho de hoje? Não, certamente não. A realeza de Jesus. Esse é um aspecto que está lá no parágrafo, no capítulo 2, no título 2, quando Jesus fala, meu reino, entenda-se que ensina a doutrina espírita, o reino onde eu moro, ouvi. Há pessoas que pensam que Jesus, depois que cumpriu a pequeníssima missão dele aqui na terra, ele foi para o reino dos céus, ele está lá sentado à direita do Pai, em perfeita ociosidade. Todos nós sabemos que não. Quem é espírita sabe que não. Do contrário, nós não o evocávamos como eu fiz no início da palestra, para que ele estivesse conosco. E ele mesmo disse. Quando dois ou mais estiverem orando ou conversando a meu respeito, estarei junto a eles. Jesus está trabalhando sempre. Ele está sempre presente. Espíritos perfeitos, Jesus, que é um Cristo, de alguma forma não se pode dizer que Jesus foi uma realeza? Foi, né? Entre nós, por exemplo, dos grandes impérios, o que restaram? Teve um imperador que nos legou algo que nós temos até hoje. Quem sabe? O mês de julho é uma herança de Júlio César. Mas, se nós falarmos de Jesus, o calendário mudou, né? Aí, não é o mês de julho. Aí passou a ser um antes de Cristo e um depois de Cristo. Então, sobre esse aspecto, podemos dizer, né, que em razão das, e está lá no Evangelho, por isso eu trago para vocês, ele diz, se querem considerar Jesus um grande rei ou o maior imperador que aqui pisou,
Se forem comparar as realezas terrestres, ele foi. O ponto de vista, título 3, eu já resumi ele como dizendo: nada muda drasticamente depois da morte. Não há morte. Seremos assim como éramos quando estávamos na vida material, com uma única diferença: na vida espiritual caem as máscaras. Mas continuamos existindo. Uma vida e várias existências. A fé inabalável que se tem da vida futura muda tudo o nosso pensamento limitado e transitório apenas dessa existência. A gente para de pensar: por que fulano é assim? Por que ciclano é assado? Cada um no seu nível evolutivo, né, gente? Aí nós nos damos conta, porque ele já é como diz, uma alma velha, um espírito que já reencarnou mais vezes. O outro ainda é um espírito mais jovem. Mas saibam vocês que estamos aqui, neste final de tempos, segundo Jesus. O que é o final dos tempos, segundo Jesus? O que ele queria dizer com o final dos tempos, quando vai ser separado o joio do trigo? Já vem sendo separado há muito tempo. Tem muitos irmãos nossos que já estão reencarnando em mundos bem inferiores, porque não conseguem mais habitar na atmosfera desse planeta que está vibrando em amor e solidariedade, está vibrando em amizade, está com as casas espíritas cheias. Esses irmãos que já não conseguem mais isso já há muito tempo, desde a vida do Cristo aqui, começou a fase da regeneração. Então, há 2000 anos que já começou. Não é agora. Nós estamos trabalhando no fim dos tempos. Quizá, segundo alguns, já estamos até no mundo regenerado. Mas, segundo as Escrituras, segundo o que nos foi dito, segundo o Evangelho, enquanto houver guerras, enquanto houver fome, enquanto houver tragédias, ainda não estamos lá. Não estamos lá caminho. Esse pessoal das guerras, da fome, enfim, também vai ter que mudar de casa. E o tempo é inflexível. Reflexões sobre o reino de Deus. O que é o reino de Deus? O reino de Deus é um local que nós vamos chegar. Se for pegar a doutrina espírita na sua pureza, nós diríamos que sim, nós estamos num mundo primitivo, nós passamos por um mundo de provas e expiações, vamos ter que passar para um mundo regenerado, depois para um mundo ditoso, depois para um mundo feliz, e finalmente estaremos lá ao lado de Deus. Essa é a realidade. Jesus não nos dizia isso. A mensagem de Jesus era que para ver o reino de Deus é necessário esforço, autoconhecimento, caridade, humildade, transformação interior. E o que mais nos dizia nessa? Em verdade, asseverou Jesus que o reino de Deus ainda não é deste mundo. Está lá em João 18:36. No entanto, várias vezes afirmou que este reino permanece dentro de nós. Muitos, coloquei ali, ainda aguardam a vinda espetacular do céu à terra, ignorando que a construção do céu há de começar aonde? No coração do homem. Jesus nasceu numa manjedoura. Não veio como um grande, já mostrei, ele era um super-homem, mas não veio com nenhum exército. E ele veio para chegar a nós através do coração. Este é o verdadeiro reino de Deus, e como nós conseguimos chegar. Deus nos diz no Evangelho: não condenamos os bens terrenos, não. Condenamos os abusos, a afirmação de que a riqueza, não. Mas vamos lá, eu vou. Pelo adiantado da hora, eu vou para um tema que eu gosto muito. Os
segundo Joana de Ângeles, para seguir Jesus e para se integrar neste reino de amor, de caridade, de doçura, de benevolência, de indulgência. No momento da crucificação, onde estavam os apóstolos que o acolheram? Sumiram. Judas o seguia, mas esperava que Jesus fosse mais um imperador que ia libertar os judeus. Mas ele não esqueceu de Judas. Quando ele foi resgatado na cruz pelos anjos, desceu uma pleiade de anjos, inclusive arcanjos. E um anjinho estava ali próximo dele, e Jesus balbuciou no ouvido desse anjo. Que foi as primeiras palavras que ele disse depois de desencarnar. Foi tão baixinho que ninguém ouviu. Ele disse ao anjo: corre, vai socorrer Judas que acaba de se suicidar. Mas Judas esperava que ele fosse um grande libertador. Pedro o amava, mas o negou 3 vezes. Quando o galo cantou, começa a reforma íntima de Pedro. Será que o galo já cantou para nós? Nós continuamos negando Jesus. Negando Jesus pela matéria, negando Jesus pelas paixões, negando Jesus pelo egoísmo, pelo orgulho, pela falta de caridade, pela falta de carinho, às vezes pela falta de carinho no nosso mesmo. Não é uma forma de negar Jesus, é uma forma de negar Deus. Nós não somos filhos de Deus, falta de carinho para com nós é a falta de carinho para com o Filho de Deus. Esses dias conversávamos na casa espírita, lá em Capão, a maior dor que se pode ter é de um pai enterrar o filho, é de um pai ver o filho ser agredido, ser morto. Quem consegue perdoar aquele que agride e mata o seu filho? Aquele que conseguir perdoar, levante a mão. Quem não consegue perdoar, levante. Então, mas Deus perdoa. Deus perdoa. E Jesus também? Jesus também? E por quê? Porque ele sempre presente na doutrina espírita que um filho é um espírito, né? Como disse a senhora, é um espírito, como qualquer um de nós. E se ele está sendo morto nessa existência, provavelmente há uma lei de causa e efeito entre ele e o matador. Ele matou na outra, está sendo morto agora, então tudo se explica. Mas esse amor é um amor sublime, né? Porque vê seus filhos morrerem todo dia. Os filhos de Deus estão morrendo. Mas vamos aos lances. Judas o amava, mas queria que ele fosse o conquistador. Pedro perguntou: Tomé o acolheu o seu chamado, mas depois da cruz só acreditou tocando. Não mais mais. 10 leprosos haviam recebido seu aval para a recuperação orgânica e seguiram jubilosos. Convidados para as fileiras da Boa Nova, tinham outros compromissos que os esperavam. A multidão exaltou Jesus na entrada de Jerusalém, triunfal, mas desapareceu aos primeiros sinais. E os nossos mães? Eu trouxe um pouquinho de Jesus segundo um filósofo crítico, mas para mim é um Jesus muito parecido com o que nos diz a nossa doutrina espírita, né? Para de ficar rezando e batendo no peito. Jesus não dizia: aquele que diz Senhor, 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 não é esse que entrar no reino do céu, mas aquele que cumpre a minha vontade. O que eu quero que faças é que saias pelo mundo, desfrutes de tua vida. Eu quero que gozes, cantes, te divirtas, ame. Desfrutes de tudo que eu fiz para ti.
para de ir a esses templos lúgubres. Que eram os templos lúgubres? Os templos da época de Jesus, e assim foi, né? Que era uma santa inquisição, meu Deus. Mas vai para uma casa espírita. Para de ir a esses templos lúgubres, frios, que tu mesmo construísse, que acredita ser a minha casa. Minha casa está nas montanhas, nos bosques, nos rios, nas praias. Aí onde eu vivo, expresso meu amor por ti. Para de me culpar pela tua vida miserável. Eu nunca te disse que eras um pecador. Para de ficar lendo supostas escrituras sagradas que nada tem a ver comigo. Se não podes me ler no amanhecer, numa paisagem, no olhar dos teus amigos, nos olhos do teu filhinho, não encontrarás em nenhum livro. Para de tanto ter medo de mim. Eu não te julgo, não te critico, nem te ligo. Olha lá, a questão número 1 do Evangelho. Deus é amor. Deus é puramente justiça. Deus é caridade. Ele diz o puro amor. Para de me pedir perdão, não há o que perdoar. Se eu te fiz cheio de paixões e limitações, de prazeres, é para que tu evoluas, para que tu acredites que tu podes ser melhor. Crítico. Um filósofo crítico do século passado. Mas esse não é o Jesus, esse não é o Deus que a doutrina espírita nos mostra. Então, vamos parar de criticar um pouco os nossos irmãos, parar de julgar os outros, parar de achar que podemos ser melhor e vamos realmente nos melhorar. Eu tentei trazer algumas reflexões sobre esse parágrafo 2, a propósito de onde está o reino de Deus. E das leituras que foram feitas aqui hoje à tarde, ficou muito claro de que Jesus veio à terra e disse: fora da caridade, fora da humildade, não há salvação. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Pobres de espírito, aqueles que acreditam que não são esta persona hoje encarnada, que realmente tem vários defeitos, que realmente padece ainda de muitas paixões, que realmente ainda padece de muitos ranços, de orgulho, de egoísmo, mas que, por ser pobre de espírito, acredita piamente de que um dia pode melhorar, que amanhã pode ser melhor do que foi hoje, e que hoje está sendo, aqui junto com vocês, para a minha grande alegria, um pouquinho melhor do que foi ontem. Agradeço a todos vocês e que fiquem com essa mensagem. Fora da caridade não há salvação. E o reino de Deus está dentro de nós, no nosso coração. Muito obrigado.